mais famosa cozinha de televisão em Portugal, a única que é em Xaxaxá, é da Praça da Alegria, acaba sempre em Xaxaxá. Quarta parte da Praça da Alegria com o chefe Hélio Loureiro. Bom dia. Meu amigo, fizeste boas viagens. Fiz muito boas viagens. Assim, rapidamente, para onde é que andaste? Estive no Canadá, em Montreal, com a Confraria do Vinho do Porto, numa internacionalização fantástica, a pessoas que fazem muito e dedicam muito as suas vidas ao vinho do Porto e à nossa cultura dos vinhos também portugueses. Depois fui a Hong Kong, onde fui entregar os prémios aos melhores restaurantes da Ásia, convidado para a Associação Asiática Culinária. E comeste bem? Muitíssimo bem. Sim? Muitíssimo bem. Come-se Tiveste tão bem. vontade de lá voltar, já percebi. Não, eu gosto imenso da comida asiática, acho que é uma comida que se baseia numa coisa que é essencial, que são os produtos, qualidade dos produtos. Não tem grandes artefactos, aquilo é só produto. Sim, quanto melhor for o produto, mais fácil é trabalhá-lo, não é? Por falar em produtos, precisamos de ingredientes. De produtos para a receita de hoje, que há lombinhos de coelho com salsa. E já vamos tentar perceber porque é que a opção foi por coelho. Vamos precisar dos seguintes ingredientes: 2 lombos de coelho, 400 gramas, uma colher de sopa de salsa picada, 2 dentes de alho, uma colher de sobremesa de mostarda antiga, 2 centilitros de vinho do Porto Branco, 6 colheres de sopa de azeite, 50 gramas de pão ralado, uma colher de sobremesa de alecrim e pimenta preta, uma colher de sopa de azeite. Isto hoje continua por aqui fora. Mas nunca mais saímos daqui. Não. Vamos embora para fazer o molho. Uma batata média cozida, uma colher de sopa de salsa picada, 2 colheres de sobremesa de azeite extra virgem, uma gema de ovo, 2 dentes de alho esmagados, uma colher de chá de sumo de limão, uma colher de chá de mostarda de Dijon, pimenta preta, ainda este maravilhoso automóvel, 100 gramas de batata doce amarela, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de abóbora manteiga, 100 gramas de mandioca cozida, uma cebola roxa cortada, pimenta preta e uma colher de sopa de tomilho Aí fresco. está tudo. Ufa. Agora sim. Este não é um prato para se fazer em 2 minutos, não é? Não é em 2 minutos, mas faz-se rápido. Porquê é que Aliás, escolheste coelho? olha, o coelho porque há uma campanha ibérica para o consumo da carne de coelho, porque é uma carne saudável. E branca. E que por isso nós devemos consumi-la e também devemos ajudar os produtores que em Portugal fazem e produzem carne de coelho. Sim. E há coelho sem ser coelho de caça. E é uma receita também. Ideia que é só de coelho de caça, mas não. E é uma receita também que tem muito a ver com a nossa cultura, ou seja, nós sempre comemos coelho. Sim. Houve uma geração que deixou de o comer, mas acho que é a altura de começarmos a pô-lo outra vez à mesa. Sabes aquela imagem do coelho fofinho? Pois. Mas passou a ser animal doméstico. Mas as alfaces também são fofinhas. Elas estão para nós, assim, com os forninhos abertos. Oh. E nós cortamos. E nós também somos fofinhos. Nós também somos fofinhos. Só tu para te lembrar disso. O que é que estás amigado? Eu estou aqui a fazer um molho que é feito com batata, uma gema de ovo e agora vamos juntar aqui mostarda. Mostarda de Dijon. Essa é velha ou é Dijon? Não, a Dijon onde é que está? Está aqui. Dijon. Depois vamos juntar azeite. E hoje vamos ter aqui também a doutora Helena Real, que nos vai falar dos excessos. Sobre aquilo que vai fazer no próximo fim de semana. Exatamente. Doutora, já está. Venha cá, se faz favor, uma mãozinha, nunca é demais. Um beijinho. Uma salva de palmas, por favor. Olá, bem-vinda. A salsa aqui, nós já nos cumprimentamos, por isso não vou repetir. É nutricionista? Esta senhora que todas as semanas me corrige as receitas. E muito bem, diga-se de passagem. Eu costumo dizer na brincadeira que é o meu lápis azul. Mas não é verdade. Faz apenas alguns ajustes, não é? Os comentários, é mais isso, não é? Então esta carne branca é uma carne rica? É uma carne branca, como há bocadinho também já estava a dizer, ou seja, uma carne magra e, portanto, acaba por ser também interessante poder incluir no dia-a-dia. É mais uma opção que podemos ter. Realmente é uma carne, como também já estavam a dizer há bocadinho, que ficou por ter em desuso, começou a ser consumida menos e não há necessidade disso. Acaba por ser uma carne interessante para podermos incluir, porque em termos nutricionais acaba por ser... É rica, exatamente. Mais rica que o frango e que o peru? É semelhante, não poderemos dizer isso. É claro que tem algumas diferenças, há sempre diferenças que podemos realçar, mas não podemos dizer que é muito diferente. Agora, podemos é realmente diferenciá-la das carnes vermelhas, carne de vaca, carne de porco, isso sim.
E por isso acaba por ser também interessante de podermos então incluir mais vezes. E assumindo também toda a versatilidade que tem na cozinha. Peço desculpa por interromper, temos que explicar Pois, aos nossos claro. telespectadores o que é que Então se está é- aqui a passar. Pão ralado, Sim. salsa e alecrim, alho. E vamos fazer como se fosse uma polme para depois cobrir O coelho. o coelho e vamos levá-lo ali. Portanto, são duas operações distintas aquelas Exatamente. que mostramos, não é? Este é o molho, como viram, levou depois salsa e está aqui pronto. Vamos depois juntar mais um bocadinho de azeite. Ok. Isto vai servir depois para cobrir. Para passar o coelho por esta pasta Sim. e depois corá-lo ali no lume, ou então podia ser feito no forno também. Helena, quem é que pode participar neste Congresso de Nutrição e Alimentação? O público em geral também pode ir assistir? É um congresso técnico, ou seja, um congresso destinado a profissionais de saúde, nomeadamente Sim. nutricionistas. Realmente é um congresso com um foco muito científico, porque é importante também promover Claro. esta atualização profissional dos profissionais, claramente. Ou seja, realmente há um grande conhecimento sempre a fervilhar nesta área e é muito importante realmente que os colegas procurem este tipo de atualização Que é fácil ouvir profissional. várias opiniões atualmente, não é? Basta fazer uma pesquisa na internet e ouvimos as opiniões mais dispersas. Imensas, há um acesso muito facilitado à informação e nem Esse sempre... trabalho, ainda às bem. vezes é mais ruído do que informação, mas Pois, às vezes nem sempre toda a informação é de qualidade. É importante que a informação seja construída com base científica. E por isso mesmo também, E o obviamente... que é que aconselha então aos consumidores, àqueles que vão à procura de informações na internet, que é aquilo que está mais acessível, está ao acesso da nossa mão com o telemóvel, onde é que aconselha que eles vão? Como é que eles podem ter a certeza? antes de responder, só aqui, Desculpa. só passamos então por tal este pão mistura. ralado, por esta mistura, um pouco de azeite e vamos levar ali... Azeite, não houve óleo aqui. Não, azeite. Uma gordura de qualidade, exatamente. Eu nunca usei azeite, óleo, aliás. Que conselhos é que deixa para quem recorre à internet para... É importante perceber quem é que construiu aquela informação. É importante perceber se foi desenvolvida, por exemplo, por nutricionistas. Começa Sim. logo por aí, porque realmente hoje em dia toda a gente fala de nutrição e alimentação, até porque todos comemos e, portanto, a tendência Sim. de falarmos sobre isto é muito É grande. pela experiência do próprio, não é? Exatamente. E nem sempre a nossa própria experiência ou a experiência de pessoas que não são da área acaba por ser a mais adequada. É a experiência daquela pessoa, não quer dizer que possa ser adequada a Sim. outros. Enquanto que um profissional de saúde, o nutricionista em concreto, quando fala de uma informação, terá sempre que ser a pensar numa população ou numa pessoa específica. E, E portanto, mesmo aí, entre os nutricionistas, também somos capazes de ouvir várias correntes de opinião. temos sempre que perceber o contexto em que eles estão a falar. Claro. Por vezes isso faz diferença, ou seja, é preciso também saber fazer esta interpretação, sem Claro que dúvida. sim. Em que fase entramos agora? Agora vamos fazer os legumes. Alho, Certo. azeite, Azeite, primeiro. cebola, A roxa, não é? a roxa. Temos de ter sempre cuidado de não deixar que o azeite ferva demais para não perder as Algum qualidades. tipo para usares a roxa em vez de uma cebola comum? Uma questão de sabor. Só? Não é por mais, não tem... nutricionalmente penso que é igual. É semelhante, exatamente. Há que promover a variedade, Os olhos também contam. A biodiversidade, a não é? biodiversidade, sem dúvida. E a cozinha tem que ser esse foco, tem que ter esse foco. Aliás, os nutricionistas também têm que ser potenciadores disto mesmo. Mandioca, A tal mandioca. Cozida. Sim. batata doce também já cozida e depois abóbora de manteiga e cenoura. A cenoura não vai ficar tão cozida como os restantes legumes, mas é assim mesmo que nós pretendemos, que fique assim um bocadinho crocante. E assim até se promove mais e se consegue ressalvar Tomilho. os nutrientes mais facilmente. Tomilho e, como sempre, as nossas receitas aqui na praça não levam sal. Muito bem. A doutora a aprovar. Exatamente, Bem. muito bem. Senhor, já aprendeu qualquer coisa. Queres ajuda, Hélio? Não, obrigado. Precisas? Pronto. Trouxeste um brandy para depois... Para depois do coelho, Da refeição. para fazer a digestão. Não. Aquilo é vinho do Porto e foi para temperar o coelho. Sim, também estava na lista de ingredientes. Então vamos agora deixar aqui estufado. No Congresso de Nutrição, uma coisa fantástica que é a passagem de modelos. De modelos? Não sabiam? Não. Não, a passagem de modelos passa, por exemplo, o brócolis. O brócolis este ano é nova tendência para este ano. Porque todos os anos os nutricionistas também têm uma tendência, não é alguns? Isto é a parte em que o lápis azul censura. É, sem dúvida. Eu sabia que havia para aqui história. Não, porque
Porque infelizmente, isto é verdade, há muito, e não são nutricionistas, são bloggers, são pessoas que gostam de dar informação sobre muitas vezes aquilo que não Sim. sabem, que têm estas tendências, que é a tendência do abacate. Então agora toda a gente come abacate. A verdade. tendência da quinoa, toda a gente come quinoa. A tendência Batata doce. da batata doce, toda a gente come batata doce. E isto, de facto, é que tem que ser desmistificado e deve ser corrigido. E por isso É que claro servem que os nós congressos. vamos buscar sempre os temas mais atuais da nossa área para poder trabalhar neste congresso. São 2 dias de congresso e realmente nós recebemos muitos participantes, é um dos congressos maiores do país nesta área, tem sempre mais de 1.500 pessoas. E realmente este ano temos um tema muito interessante que é o valor da nutrição e vamos trabalhá-lo de uma forma completamente expansiva, desde o valor monetário, a questão económica, que também é Pesa de importante que maneira, e que pesa não é? imenso, e mostrar que realmente a nutrição pode fazer aqui diferença, muitas Sim. vezes na redução dos custos, daquilo que são os gastos nesta matéria. Nós sabemos, basta ir a um hipermercado ou ir a uma grande superfície para nos apercebermos que os produtos mais baratos não são exatamente aqueles que deveríamos estar a consumir. Poderão não ser, ou seja, mas poderão ser. Temos que realmente saber, por exemplo, ler os rótulos, que é outra questão que também a nutrição tem aqui um valor acrescido. Na promoção da literacia alimentar. Se as pessoas conseguissem fazer Consumo essa responsável, não é? Sim. Não só sob esse ponto de vista nutricional, como também sob o ponto de vista ambiental, que é outra temática que vamos trabalhar. Sim. Hoje em dia, cada vez mais temos que falar Então disto. aqui um molho, Mais um bocadinho de azeite, não um foi? pouquinho de azeite, mas este molho é para muitas pessoas. É para muitas pessoas. Por isso é que eu penso para mais azeite, não é? É que eu leio os pensamentos aqui da Helena, sabe? Isto não é Nós assim. temos aqui uma sinergia grande, é verdade. Eu, quando estou a pôr azeite, sinto assim um olhar assim. Soslaio, não é? De soslaio. Soslaio, aí a censura que vem aí, ai meu Deus. Tudo tem que ser feito Claro, com com conta, peso peso e e medida, medida, não não é? é? Claro que sim. Mas é um molho Claro. muito saudável, é como se fosse uma pasta. E depois podemos usar, claro que podemos usar 1, 2, 3 para fazer Para passar isto, mais um mas, bocadinho, não é? Depende do gosto da pessoa. Se quiser um Depende do bocadinho gosto de mais. cada um. Neste caso é o gosto Eu, por acaso, gosto assim de sentida. Ainda A carne de alguns- coelho tem uma vantagem que cozinha muito Cozinha rápido. rapidamente. não é? E hoje em dia já se encontra nos supermercados só lombinhos. os lombinhos ou só as coxas, o que depois permite-nos uma série de cozinhados ótimos. Soluções, não é? Soluções diferentes. Exatamente. Doutor, enquanto estamos a terminar, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. Em que pé estamos com a água? Afinal de contas, quanta água é que nós devemos consumir diariamente? Nós podíamos pensar na água de muitas formas. Em Diga. termos de consumo, muito bem. Portanto, ou seja, nós pelo menos 1,5 litro de água deveríamos consumir durante o dia. Sim. E estou a falar de água que se consome livre, portanto, beber água através de um copo de água, da torneira, por exemplo. Água Depois, líquida. líquida. E 1,5. E depois toda a água que podemos adicionar às confecções culinárias, aliás, promove Mas não abdica daquele litro e meio de água. Não se abdica daquele 1,5 litro de água. E depois devemos pensar também em todas as confecções culinárias mais aquosas, que realmente acabam por ser também mais Posso incluir o interessantes. chá nessa quantidade de água? Pode, perfeitamente, perfeitamente. Agora, O podemos chá, o pensar na café, água... só que o problema do café em Portugal é que nós bebemos cafés pequeninos. Expressos, não é? Expresso. sim. Eu Pequeninos, gosto de sim. café de saco, sempre gostei. Por isso o café de saco, duas Já é chávenas uma de café de chave. saco já acrescenta esse valor líquido. Exato. Sim, mas também se pode pensar, por exemplo, nas bebidas de cereais que não têm cafeína, que muitas vezes as pessoas também acabam por não consumir e acaba por ser também uma forma de beber água. Mas podíamos pensar na água de uma outra vertente, que é, do seu ponto de vista ambiental, quanta água se gasta para produzir determinado alimento e Percebo. como é que se consegue poupar isso. Ou seja, devemos realmente tentar, de alguma maneira, reduzir o consumo de alimentos que gastem mais água, porque é um recurso Escasso. natural e escasso. Escasso. Por exemplo, para produzir um quilo de carne de coelho são precisos 6 litros de água. Para uma alface, quantos é que são? São menos. O caso da carne, realmente... Mas uma alface não sacia tanto como não coelho. sacia, mas a Pois. verdade é que a carne, tem nada as contra as carnes... Não. Até gostas de as ver assim abertas. e Acho tal. lindas, acho lindas. Sim, as carnes, realmente, para se produzir 1 kg de carne, gasta-se mais água do que para Sim. produzir 1 kg de produtos hortícolas. Por exemplo. Agora, Exato. dentro das carnes, também temos que pensar de que tamanho é o animal. Quanto maior é o animal, mais Mais água consumo, gasta. E, mais portanto, consumo. temos que Mais pensar consumo também nessa vertente. Temos que terminar, Hélio, porque já estamos com o nosso Então, tempo muito bem. ultrapassado. Isto está. Cheira bem, não cheira? Outra coisa que também tem em noção sempre, que é aquilo Conta. que falamos, que é a quantidade de proteína que nós precisamos, não é? Sim. Que é pouca, que é pouca. Que é pouca. A doutora fica cá pelo menos até às 5. Só para, Só para falar disso. só para tirar dúvidas sobre também a quantidade de comida que andamos a comer diariamente. Exatamente. Se calhar não Por precisamos vezes de tanta excessiva. comida Não quanto precisamos aquela de que nós tanto. andamos a comer, não é?
sem dúvida. Isso. Muitas vezes até cozinhamos a mais e desperdiçamos, Então vamos que é só outra colocar aqui. forma. Ficamos bem todos na fotografia. E temos aqui então um molho para acompanhar. Uma receita simples, fácil E rápido. e rápida. E mais uma solução, não é? E mais uma solução para as pessoas não para não estarem... estamos sempre a comer a mesma coisa. Peru e frango, que é isso peru e que nós frango, falamos frango e muitas peru. vezes, que é biodiversidade. Doutora Helena Real, chefe Loureiro, muito obrigado a ambos por aqui terem vindo à Praça da Alegria. Muito obrigado. Junto, Sónia.